Aceito ou não aceito. E você também é livre. O bom de Deus é isso. Ele nos deixa livre para escolher. Tá? Então, eu quero te perguntar. Você está a fim de morrer daqui a um mês? Daqui a um ano? Por quê? Você está a fim de viver mais de 10, 20 anos? Lógico, né? Mesmo sabendo que vai ficar gagá, de bengalinha na mão, falando lá, me ajuda aqui, meu filho. Você está afim? Eu também. Mas sabe, querido, tem muita gente que não quer morrer, mas está morrendo. Por isso que Deus, embora sabendo que um dia eu vou morrer, Ele não me fala quando que eu vou morrer. E se alguém disser para você, você vai morrer dia tal, é mentira do diabo, para te deixar apavorado e arrancar o seu dinheiro. Porque Deus não revelou a ninguém, e nem revela. Ele pode revelar a mim, ó. Cuida da sua alma. Ninguém vai ficar para semente. Mas você não quer morrer agora não, né? Nem daqui a um mês. Nem daqui a um ano. Você quer viver mais. Mas sabe, gente, tem muita gente que está morrendo. Está encurtando sua vida. Está diminuindo o seu tempo de vida aqui na Terra. Bem sei que quanto mais idade eu alcanço, mais eu diminuo também o meu tempo aqui na Terra. Mas eu não quero diminuir daqui a um mês, daqui a um ano, eu quero viver mais. E eu sei que você quer viver mais. Mas quando? Ah, Senhor, mais de 10 anos, mais de 20 anos, eu tenho sonhos. Você tem sonhos? Tem. Quais são os seus sonhos? Ah, Senhor, eu sonho com isso, sonho daquilo. E você já colocou em prática seus sonhos? Não vou colocar. Você está morrendo então. Gente, tem muita gente que não quer morrer em um mês e um ano, mas está morrendo. Está como um autoflagelo, está suicidando-se. Você diz que não quer morrer daqui a um ano, mas o seu viver muitas vezes, o seu alimentar muitas vezes, é de quem vai morrer daqui a um ano. Está cometendo suicídio. Ou então, esse viver aqui, com mais de 10 anos, que eu estou perguntando, é sem dor, é sem sofrimento. A palavra de Deus aqui, a partir do verso 15 de Deuteronômio 30, que eu falei, não foi? Diz o seguinte: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal. Jesus, Deus falando para mim, falando para você. Entre a vida e a morte. O que você prefere? Todo mundo vive a vida, mas faz um monte de coisa mal. Você quer ver? Às vezes você não mata o seu corpo imediatamente, mas você está matando o seu espírito diariamente. E a morte do espírito, ela traz a morte do corpo. Ela traz enfermidade no corpo. A morte do espírito acontece quando eu não consigo exercer domínio sobre os meus desejos, sendo cristão, tendo dito que eu confesso Jesus como meu Senhor. Por isso nós lemos há pouco um texto com nossa irmã Cristiane, de Apocalipse 2, verso 4, que diz o seguinte, 2 pontos, estou chegando lá. Porém, tem uma coisa contra vocês. E Deus está falando para mim e para você. Caramba. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Como que Deus sabe disso? Porque Deus veio jogar o meu dia, as minhas horas,
a minha noite, ou numa internet, ou numa televisão, ou comendo tudo de ruim, ou não tendo fidelidade nos compromissos da casa dele, nos compromissos com ele, tendo vergonha de falar do amor dele, eu estou me suicidando, eu estou abreviando os meus dias, se forem de 80 anos, ou 90, ou 70, eu já passei, mas estamos abreviando com o nosso dever a cada dia. Também, a palavra diz o seguinte: Deus fez essa pergunta: hoje estou deixando que vocês escolham entre bem e o mal, entre a vida e a morte. Capítulo 30 de Deuteronômio, verso 15, repetiu o texto lido. Deus deixando a escolha da vida e a escolha da morte. E observa que no verso 16, ele vai mostrar que ele, que coloca essa situação, tem a resposta do que é melhor. Ele diz assim: se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra. Vou viver onde? Muito tempo aonde? Na terra. Porque eu sei que no mundo para onde nós vamos sair dessa terra é vida eterna. Mas nessa terra é uma promessa de Deus. Mas o que eu preciso fazer? Porque eu não gosto. Obedecer, ser submisso. Eu acho que todo mundo está errado, só eu que estou certo. Olha o que Deus fala. Se vocês obedecerem, querido, esse livro de Deuteronômio, que é uma reiteração da lei, ele foi escrito porque aquele primeiro povo que havia recebido no livro de Êxodo, esses ensinos, ele já não existia mais. Agora, Moisés está falando para uma geração que veio depois daquela, que morreu no deserto. Agora, Moisés está falando para os filhos dos desobedientes. Agora, Moisés está falando que Deus tem uma proposta, continua tendo uma proposta de vida, mas existem mandamentos de disciplina, de ordem, para que sua vida progrida, para que sua vida não seja sem ilusão, sem sonhos, para que sua vida não seja sem razão. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Então, o que eu preciso fazer dentro desses mandamentos? Há um mandamento aqui muito interessante no livro de Levítico, de Êxodo, voltando, estou adiantando, no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 12, é interessante que um dos mandamentos diz assim: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Querido, Deus permitiu que eu, que você, que nós nascêssemos numa terra, mas Ele dá uma ordem: você quer viver mais? Respeite seu pai e sua mãe. Paulo era um homem de uma fé tremenda. Ele entende o recado de Deus e, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, ele reitera esse mandamento para a igreja, aqui no capítulo 6 do livro de Efésios, logo no verso 1, no verso 2 e 3. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Querido, não me interessa o que seu pai fez com você, o que sua mãe fez com você, que tipo de homem e de mulher ele é, o que ele falou para você. Interessa
que existe um mandamento que você tem que obedecer se quer alongar seus dias na terra: respeitar seu pai e sua mãe. PT saudações. Porque o tratamento hoje de filho para pai é como se o pai fosse cachorro ou filho, ou um objeto qualquer, que é obrigado a fazer o que o filho quer. Queridas, as pessoas estão encurtando seu tempo. Nós nunca ouvimos falar em tanta morte prematura de jovens, de adolescentes, de pessoas aos 30 anos. Quem é você com seu pai, com sua mãe? De que forma você lida com eles? Que palavra você dirige para eles? Você está anulando, está impedindo os seus sonhos de serem realizados, e você está anulando ou aniquilando o alongamento do seu dano de vida aqui na terra e trazendo dor para dentro da sua alma. Porque o desobediente, ele carrega uma dor, ele anda feito um curvado. Por isso, a palavra de Deus é para o povo de Deus. Não adianta levar a palavra de Deus para libertar quem está lá fora. Ela liberta aquele que está aqui. Ela é anunciada lá fora para mostrar às pessoas que existe solução, existe salvação, mas nós precisamos ser tratados. Deus primeiro quer tratar de nós. Então, o que eu preciso fazer? Obedecer, os mandamentos de Deus. Observar o que Deus ensina com respeito à longevidade de vida. Dias mais longos, obediência aos mandamentos, e o de extensão de tempo na terra é respeito aos pais. Cuidado, filho. Cuidado, filha. Eu digo muito aqui que cresci sem conhecimento de Deus. Durante 30 anos da minha vida, fazendo várias coisas, mas eu aprendi a respeitar meu pai e minha mãe. Por medo ou não, eu aprendi a respeitá-los. O coroa tinha uma mão pesada, 1,80 m. A outra era o inverso, 1,40 m, mas sai da frente dela quando ela começa. Então nós aprendemos a respeitar. E o que a gente vê hoje, que filho não tem medo de pai, que filho... A gente sabe que tem pai que só a graça, tem mãe que só a graça. Mas eu quero dizer, eu estou falando de pessoas normais. Que um pai, quando fala, quando orienta, a mãe, quando fala, orienta, é para o bem do filho. Não desrespeita. Você não quer fazer, mas não precisa afrontar pai e mãe. Gritar com pai e mãe como se eles fossem uma coisa qualquer. Então, queridos, Deus deixou expresso aqui para nós, e aqui nós podemos entender que também as pessoas estão morrendo porque não estão sabendo obedecer esse princípio de respeitar pai e mãe. Estão morrendo. Eu perguntei, você quer viver quanto tempo? Quer morrer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 1 mês, daqui a 1 ano? Você quer ver muito tempo? Você quer morrer? Continue ofendendo seu pai e sua mãe como se eles fossem uma coisa qualquer. Quer encurtar o seu tempo na terra? Se quer ver muito tempo, olhe para eles com respeito. Considere-os. Tá? Não importa o que eles fizeram, o que eles foram, importa que é seu pai. Esse é o pai de Deus. Essa é a mãe que Deus permitiu você fosse gerada. Agora, pai e mãe, também, esse é seu filho, essa é sua filha, onde estiver. Então, nós precisamos ver que essa palavra, ela foi redigida pelo homem sob a direção de Deus para o nosso bem, para que nós estejamos realmente experimentando melhor. Parece loucura. A gente pega hoje, chega e diz, eu como de tudo. Embora a palavra de Deus aqui em Levítico capítulo 11, ela expresse, ela separe alguns animais que eu deva comer e que eu não deva comer. Ah, mas a palavra ensina que eu abençoei. Peraí, gente, não é bem assim não, não é esse entendimento não é ferindo mandamentos, princípios. Queridos, se há
Um infectologista que conhece de tudo é Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. Se há um médico, se há um cientista que conhece de tudo, é Deus. Ele é um homem que, no amor imenso dele, nos deu o Filho dele e o Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, para discernirmos o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar. E o capítulo 11 do livro de Levítico, se você parar e analisar, você vai ver que tem lógica quando Deus fala que determinados tipos de animais não é bom, são impuros para nós comermos. Assim como Ele quer formar um povo puro e mostrar para nós que é impuro para o nosso dia a dia, como eu já citei, um dos exemplos, que é de honrar pai e mãe, animais também, Deus quer preservar a nossa saúde. Deus sabe que alguns animais não é prudente você comer por causa do tipo de alimentação que ele ingere. Então, Deus chega e diz, olha, são animais impuros. E entre esses, com todo respeito, porco, camarão e outros que comem defuntos, tá? Que come lavagem, o porco come lavagem, gente. A diferença do boi. Então, do frango, galinha, galo, sei lá, a gente come a carne de um, de outro, dizendo que é de galinha, tudo é carne de galinha. Pode ser pinto, é galinha. Pode ser galo, é galinha, né? Então, Deus não deixa esse recado aqui. Cuidado com o que você está comendo. Não é por bebeira. Comigo não tem esse negócio não. Eu não estou mais nessa não. Eu sou salvo. Amém. Então observa os princípios. Porque não morreram. Esses princípios não foram anulados não. São para o sustento, para a saúde do nosso corpo. Mas, queridos, você observa o capítulo 19. São os mandamentos de Deus. Do livro de Levítico. Estou passando por tudo isso para te mostrar que está na hora de saber fazer escolha de vida ou de morte. Então você observa o capítulo 19 do livro de Levítico, verso 3 diz assim, vou reiterar, cada um respeite a sua mãe e o seu pai. Não vou acrescentar aqui a guarda do sábado, que é a guarda do sétimo dia, que é um dia de descanso. Que a pessoa guarda até demais. Guarda demais, esse aqui que ele diz, a guarda do sétimo dia é celebrar ao Senhor as honras que são devidas a Deus pelo sustento que Ele te deu por 6 dias. Não adorem ídolos, querido. O crente é o maior idólatra que tem. Infelizmente. A igreja do Senhor, tem gente que dorme agarrado com o celular, com o notebook, que dorme agarrado com uma televisão, dorme com a televisão ligada. Eu só durmo se a televisão estiver ligada, se não estiver ligada eu não durmo. A mente, como vai ser um estudo. Você para e pensa, o diabo ele vai procurar todas as estratégias dele para amarrar, porque você fixado ali, você não tem mente para o Senhor. A sua dúvida, você está vendo um bom filme, você começar a orar. Você começar a pensar numa estratégia de ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Mas, queridos, eu não vou ler todo esse texto aqui, mas a gente vai ver aqui, no verso 11, diz assim, não roube, não minta e não engane os outros. Crente não faz isso, né? Ninguém aqui faz isso. E como que eu roubo? Meu irmão, principalmente quem é comerciante. Você cumpre suas obrigações com o fisco? Se não cumpre, rouba. Se você cumpre a sua obrigação com o Senhor trazendo seu dízimo, se não cumpre, rouba de Deus. Está em Malaquias, ele diz, por que me roubas? Nós roubamos de quê? Dos meus dízimos e ofertas. Pronto. Quem rouba é o quê? Anjinho? Não. Ladrão. 12. Não faça juramentos falsos em meu nome.
Eu juro por Deus que se você não der, eu vou te bater. Vem e não bate. Gente, quantos votos a igreja de vez em quando? Vamos fazer um voto. Aí chegam, esqueci, comi. Comi não. É comi? Comi. Eu engoli, botei na boca isso que não era pra... gente, o que eu faço? É você com Deus, não é comigo não. A responsabilidade é trazer o desafio, o propósito, eu também fazer isso. Por isso que o homem de Deus chamado Salomão escreve lá em Eclesiastes para não fazermos voto de tolo. Para quando alguém lançar uma palavra, eu pensar antes de aceitar aquela palavra como verdade ou não, e não fazer um voto para não me arrepender depois. O verso 13 diz o seguinte: não explore nem roubes, não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Também trabalhou mal, não vou pagar. Vai ficar 2 dias sem receber. Olha, meu filho, cuidado com o que você está fazendo, que você está fazendo mal a você. O verso 18 diz o seguinte: não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. É um dos grandes mandamentos que Cristo resume tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu irmão como você mesmo. O 19 é o mais difícil: obedeçam às minhas leis. Obedeçam às minhas leis em todo o tempo. O 31, não procurem ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos ou dos que adivinham o futuro. É aquilo que o Senhor nos ensina, querido, quanto ao jugo desigual. E como tem crente procurando ajuda fora do Senhor para a sua dificuldade, para a sua necessidade. Como tem crente fazendo união, sociedade com quem não conhece a Deus. E depois chora, reclama. O verso 32. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito. Isso é uma coisa que está fora de moda. Isso é caretagem. Ficar de pé quando for conversar com alguém mais idoso. Isso já foi. Cara, coroa, isso é lá para trás. Eu falo, não está dizendo isso não. Não está dizendo isso não, filho. Infringência de mandamentos. E o 32, 33, 35. Não prejudique os outros usando medidas falsas de comprimento, de peso ou de capacidade. Usem balanças certas, pesos certos, medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E no 37 ele reitera: obedeçam às minhas leis. Aí é de se perguntar: a lei do Senhor está sendo obedecida? Será que eu estou obedecendo a lei do Senhor? Eu perguntei no início, falei, Deus tem uma proposta. Você escolhe a proposta de Deus. Logo no verso 15 de Deuteronômio 30, o Senhor pergunta: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. O que Deus está falando? Quando sair daqui da minha presença, depois de ouvir esses ensinos, você vai fazer o quê? Você vai vender sua mente novamente? Ou nem vende, dá, entrega para o diabo? Para ele manipular, continuar manipulando como fez até antes de você vir para cá? Entendeu? Ou até ontem, ou até antes de ontem, e de repente ele não dominou sua mente. Mas vamos continuar a leitura aqui, que tem algo interessante. Verso 17 e 18. Porém, se não quiserem obedecer e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, verso 18,
Nesse caso, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão a possuir. Gente, promessa de Deus. Cai na tentação de aceitar o que o diabo está oferecendo, não vai viver muito tempo não. Que o diabo não é ninguém para segurar a sua vida, não. Pelo contrário, ele quer tirar a sua vida o mais rápido que ele puder. Ele quer afrontar Deus. 19. Hoje chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Gente, a gente quando quer uma testemunha, a gente chama alguém. Mas Deus não tem ninguém para chamar, então Ele chama aquilo que Ele criou para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Então Ele chama a natureza, Ele chama o céu, Ele chama a terra como testemunha do que Ele está falando e do que Ele está prometendo para mim e para você. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte. Está aqui na minha Bíblia, verso 19. Querido, você já pensou? O que você escolhe hoje? A vida ou a morte? Sair daqui, continuar falando mal, chegar na tua casa, fazer aquilo que você fazia de errado antes? O que você escolhe? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Aí Deus, cara, Ele é tremendo. Ele vira e fala, Luiz Rogério, aí ele fala, chama pelo seu nome e diz, escolhe a vida para que você e os seus descendentes vivam muitos anos. Gente, Deus está falando para mim. Você ouviu Deus te chamando pelo nome? Ouve Ele chamar o seu nome. Fecha seus olhos e ouve Ele falar assim, escolha a vida para que você e seus descendentes vivam muitos anos aqui na terra. E viver muitos anos usufruindo das coisas boas. Não é de coisa ruim, não. Sabe por que Deus está fazendo essa proposta, querido? Porque Deus tem planos tremendos para as nossas vidas. Deus tem plano para o meu futuro que eu não consigo enxergar, além do que eu estou, a minha vista está alcançando. E muita coisa eu alcanço pela fé. Mas hoje Deus está mandando eu escolher a vida. Olha, Ele está orientando. Deixa eu ajudar na sua escolha. O diabo, ele ajuda na escolha. Toma um pozinho, toma uma droga, toma uma cerveja, toma um cigarro, toma uma saia aí toda pintada, uma mulher toda pintada, um homem todo robusto, mas daqui a pouco virou um trambolho, né? E não vai te acompanhar no resto da sua vida. Vai te usar e vai te largar. Deus tem planos. Deus tem planos de vida futura para mim e para você. E você? Qual o teu plano de vida para o seu futuro? Mas você continua como um desobediente, não procurou progredir em nada na vida, até hoje não fez um culto, brinca com Deus, não leva Deus a sério. A tua vida está como? Que perspectiva você tem de uma família amanhã? Como que você vai sustentar uma mulher com filhos? Vai projetar filhos? Para quê? Para pai e mãe cuidar ou você? Eita Deus. É, papai. Eita Jesus. Olha, queridos. Você pode não ter futuro, mas Deus diz, porém eu tenho um plano para a sua vida. Ui, ai. O que estou fazendo para alugar meus dias na terra sem dor, sem enfermidades? O que eu estou fazendo? Faz essa pergunta para você agora. Fala você para Deus. O que eu estou fazendo? Caramba! O que vai ser de mim amanhã? Ah, não, pastor, deve estar errado. Está falando da boca para fora. Eu duvido que seja verdade isso. Você acredita na palavra de Deus? Que essa palavra foi escrita para mim e para você?
para corrigir, para orientar, para nos mostrar que Ele tem planos também para a nossa vida, que Ele me manda escolher o melhor da terra, porque Ele tem planos para a minha vida e a sua vida, se eu obedecer a palavra dEle. Ô camarada, abre sua Bíblia aí no Salmo 40 e depois em Jeremias 29. Abre tua Bíblia. Eu vou pedir o louvor para subir aqui um pouquinho, ouvir o que vai ser dito. Eu leio para vocês, tá? Agora eu abro mão de vocês